Bem. Pessoal, bom dia a todos. Essa é a tertúlia de número 85, Paradigma da Abundância e a Conscienciologia. A especialidade é empreendedorismologia. Eu sou o Luciano Vicenzi. Essa pesquisa ela tem início em 2012, quando no tema específico da abundância, né? Eu li um livro do Peter Diamandis e o Kotler, chamado justamente Abundância. É um tema que sempre me interessou porque na minha vida profissional e de pesquisa de modo geral, eu sempre priorizei a visão sistêmica sobre as coisas que faço. Eu sempre tive para mim que quando eu tenho uma visão do todo mais expandida, é mais fácil de eu contextualizar as minhas ações locais ou os contextos onde eu estou atuando ou estou fazendo alguma coisa. E esse tema da abundância justamente remete à questão da visão sistêmica, remete à questão de você olhar de uma forma mais expandida os contextos onde você está, para poder então, a partir disso, atuar de forma mais lúcida ou com melhor nível de discernimento. Eu tenho uma predisposição também de olhar o desenvolvimento mais coletivo e a partir de uma abordagem mais traforista. E essa sempre foi também uma característica minha no meu tempo aí mais forte dentro da gestão das ICs como um todo. E quando eu me deparei com o tema da abundância, houve uma identificação grande e a partir daí então comecei a estudar. Em 2013 foi minha primeira palestra sobre o tema no nosso encontro de empreendedorismo, quando estávamos então para fazer um trabalho de planejamento dentro do Conselho das ECs, que é onde eu voluntario desde 2012. Esse tema para mim também ele é uma certa confluência de proex, porque dos vários outros temas que eu pesquisei e cheguei a ministrar cursos, por exemplo, dentro da Conscienciologia, o tema da abundância é um tema que ele acaba, vamos dizer assim, acolhendo os demais temas que eu tratei até hoje. Esse material que a gente vai apresentar aqui para vocês é resultado então dessa pesquisa, tem a contribuição aí da equipe do Conselho das ECs, porque a gente discute isso com certa frequência dentro do Conselho das ECs, para poder justamente entender como é que a gente pode ajudar a criar um ambiente mais propício à geração de empresas que tenham a consciência como centro. E também tem o apoio de uma equipe que está trabalhando comigo. A gente está desenvolvendo uma startup na área da abundância. E tem uma equipe que trabalha comigo e essa equipe, então, também a gente tem discussões mais seguidas sobre o tema, visando aprofundar e ver como é que a gente pode, então, levar isso para fora com mais efetividade. Para a gente começar a conversar sobre o tema da abundância, é interessante a gente só fazer uma rápida contextualização da relevância dele em termos de desenvolvimento da humanidade, né? A humanidade ela se desenvolve a partir de um conceito de escassez. Desde a busca por alimentos num mundo onde isso não era tão simples ou fácil como é hoje, até a questão dos domínios, das guerras, dos enfrentamentos que se fizeram no mundo, ora em busca de defesa de um território, ora em busca da conquista de um território. E efetivamente a noção de valor que a gente desenvolveu é aquilo que é raro. Então, normalmente aquilo que é raro tem mais valor. Aquilo que é mais difícil de encontrar tem mais valor.
E todo o pensamento econômico, de modo geral, ele se dá em cima disso. Ele se dá na detenção de alguma coisa onde eu controlo a concessão dessa alguma coisa, e as pessoas têm interesse nessa alguma coisa, então com isso eu consigo ganhar mais valor ou mais recursos a partir disso. Então, na prática, o pensamento econômico todo, de modo geral, foi pautado dentro do conceito da escassez. Quanto mais escasso aquilo que eu ofereço e que interessa as pessoas de modo geral, mais isso passa a ter valor. Passando a ter valor, mais eu enriqueço a partir desse bem ou desse serviço, ou o que quer que seja que eu ofereça. Então, uma das grandes mudanças que a gente vive hoje no momento é que começam a surgir organizações em que elas não estão mais utilizando como base esse modelo da escassez. É isso que eu vou procurar explanar um pouquinho melhor aqui para vocês. Primeiro, a gente entrando e discutindo mais o conceito da abundância, o que seja abundância, e a partir disso a gente poder entender como é que então se organizaram as empresas de modo geral, as instituições de modo geral, e o que precisamos fazer para transitar de um modelo pautado na escassez para um modelo pautado na abundância. Tá certo? Então essa vai ser a nossa exposição aqui. Mudou lá? Eu não consigo enxergar muito bem aqui. Yes, é isso aí. Então vamos lá. Começar pela definição. Abundância é a disposição íntima para lidar com a vida de maneira abrangente e inclusiva, em consonância com o fluxo natural do cosmos e o bem-estar coletivo. A disposição íntima significa um movimento, então, de dentro para fora. Só é possível haver abundância no movimento de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, não é fora que eu conquisto ou entendo o que seja abundância. Tem uma frase aí do Jim Carrey, que é o ator lá de Hollywood, que ele fala assim: eu gostaria muito que as pessoas tivessem muito sucesso, dinheiro e fama para entender que não é isso que traz felicidade. Então, essa ideia é justamente esse movimento de dentro para fora. Não é fora que você vai encontrar isso, é só dentro. De maneira abrangente e inclusiva, justamente em contraposição ao modelo exclusivo, né? Que é aquilo que então eu tiro de alguém ou de algo para mim, tá certo? Em consonância com o fluxo natural do cosmos, o cosmos parece ter um fluxo seu de expansão e desenvolvimento, e que parece constante. E o bem-estar coletivo, porque aquilo que não vai ao encontro do bem-estar coletivo, ele tem um tempo de duração. Em algum momento aquilo não avança, em algum momento aquilo não progride. Tá certo? A abundância como modelo mental predispõe a condição evolutiva da consciência large, que é um conceito que na conscienciologia já foi apresentado aí pelo professor Valdo. Ele apresentou isso num verbete no dia 2 de novembro de 2008, Consciência large, o nome do verbete. E a diferença é que no conceito da consciência large, o enfoque dado pelo professor era mais direcionado à questão financeira. E muito da discussão que foi feita então na tertúlia daquele dia era a contraposição entre a consciência large, ou seja, economicamente mais expandida, e a consciência miserê, aquela que fica contando os tostões de tudo que faz e por aí vai. Muito bem. Esse movimento, então, de dentro para fora, ele, na verdade, é o principal movimento que nos conecta conosco mesmo. Quando você faz um movimento de dentro para fora, ou seja, você vai em direção ao outro, você toma contato com uma característica sua ou nossa, como seres gregários.
Nós somos um tipo de bicho que vive em grupo, que vive em bando e que tem uma organização social para isso. Quando eu saio efetivamente de forma mais aberta para tomar o contato com o outro, é que eu começo a tomar mais contato com essa minha essência que é gregária. E isso me permite identificar melhor, então, qual é a minha contribuição real dentro desse contexto. A contribuição real que eu trago dentro de um dado contexto é aquilo que eu tenho para contribuir que é meu, ou seja, que é original. A reconquista da originalidade, de eu não tentar então ser parecido com a Adélio, de eu tentar não ser parecido com a Janete, mas de eu recuperar quem eu sou efetivamente, é que me permite alavancar o meu senso de valor pessoal. A história que eu sempre costumo dizer, a banda cover, ela nunca vai ganhar a mesma coisa ou ter o mesmo sucesso do que a banda original. Então, eu tentar ser parecido com alguém, o que é um modelo culturalmente muito estabelecido dentro do nosso contexto social, por um negócio que a gente chama de cultura, nos coloca sempre numa condição de comparativa e não raro desvantagem. Na nossa sociedade judaico-cristã, por exemplo, o cara era o Jesus e a mulher era a Virgem Maria, tá certo? Embora eu possa ter menos influência sobre o aspecto religioso, culturalmente é muito fácil eu estabelecer um parâmetro acima de mim e me comparar com esse parâmetro, e sempre estou devendo alguma coisa. A hora que eu me sinto devendo alguma coisa, o meu senso de valor pessoal cai. E eu não consigo, então, de fato, recuperar e manifestar a minha originalidade, que seria aquilo que eu, de fato, teria a contribuir de mais interessante ou importante dentro do contexto social onde eu estou. Então, quando eu faço um movimento de dentro para fora, é que efetivamente, e eu começo a prestar atenção lá de fora, é que eu realmente retomo o contato comigo mesmo, com a minha essência. E aí eu consigo, aos poucos, estabelecer com mais clareza aqueles traços pessoais que efetivamente são mais contributivos dentro do contexto onde eu estou e o meu senso, então, de valor ou de importância dentro disso. Eu faço parte, eu estou incluído e eu contribuo com este grupo. Tá certo? Esse movimento, tal movimento, favorece a expansão ou substituição das crenças temporárias por novas crenças mais expandidas. Eis o movimento da evolução pessoal. Dentro do processo de evolução constante, tudo que eu sei agora está sujeito a uma revisão. São crenças temporárias. A gente chama isso dentro da Conscienciologia de verdades relativas de ponta dentro da pesquisa. Eu manifesto essas minhas verdades relativas de ponta através das minhas crenças temporárias, aquilo que eu estabeleci como estrutura mental para lidar com o mundo e comigo mesmo. À medida que eu avanço com a troca de experiências e aprendizagem, eu consigo rever essas crenças temporárias e ampliá-las, mas ainda são crenças temporárias. Por quê? Porque à medida que eu for avançando, eu vou dizer, não, aquilo que eu achava não é bem desse jeito. Tem um negocinho a mais aqui, tem um negócio diferente, e aos poucos eu vou ampliando a minha visão sobre a minha realidade e a realidade que me cerca. O Yuval Harari escreveu um livro chamado Sapiens. É um livro que eu recomendo. Onde ele aponta dentro da história, é um historiador, o Yuval Harari, e ele aponta dentro do desenvolvimento do ser humano o movimento fundamental que nos diferencia de um animal comum e extremamente igual a todos os demais que haviam na face da Terra, daqueles seres que hoje dominam o planeta. E ele atribui essa condição de sair de um animal insignificante para um animal que domina o planeta a duas condições fundamentais. A primeira, a nossa comunicação relacionada ao que ele chama de fofoca. A fofoca é justamente aquela conversa que eu tenho com você sobre um terceiro não presente. Tá certo? Só que essa conversa justamente me permite criar laços de confiança. Então, se eu converso com o Fernando, é um cara que eu confio, e ele me fala da Eliane, e eu não conheço a Eliane, mas eu vou ter um olhar mais simpático previamente para ela, porque eu confio na avaliação que o Fernando faz.
E essa condição, em termos sociais mais amplos, obrigado. Em termos sociais mais amplos, me permite enxergar a sociedade onde a gente está a partir desse movimento de confiança. E o segundo, justamente, então, vem em decorrência do primeiro, que é a capacidade do ser humano de confiar em pessoas que ele não conhece. E, a partir disso, começar a estabelecer conceitos que se sobrepõem à realidade objetiva. Então, por exemplo, estou trazendo apenas um exemplo do livro, ele diz assim, olha, um macaco, ele vai olhar as bananas, ele vai olhar o rio, ele vai olhar o leão, e essa é a realidade objetiva com a qual ele interage. O Sapiens consegue estabelecer uma conversação sobre algo que ele nunca viu, sentiu ou cheirou e tratar aquilo como sendo realidade. Então ele chama isso de realidade ficcional. Aquilo que eu acredito, mas que eu na prática nunca vi. E isso permite com que então a sociedade estabeleça combinados de funcionamento que me permite confiar em pessoas que eu nunca tive contato. Então você não precisa conhecer o piloto do avião que lhe leva para outro lugar, nem a tripulação para você confiar que você vai entrar ali e aquilo vai funcionar, porque você confia em quem fez também aquele avião que está lá e confia em quem está lá para pilotar esse avião. Eu consigo criar vínculos de confiança muito além daquilo que é estabelecido pelas minhas relações interpessoais. O número específico que se estabelece em termos de relações sociais são 150 pessoas. Até 150 pessoas eu consigo manter um contato mais próximo ou de relacionamento interpessoal mais efetivo. Já dentro da CCC, então, já não dá, já são 800, eu já não consigo mais. Tá certo? Então, 150 é um número que eu consigo estabelecer algum contato e relação. Além disso, eu começo a ter dificuldade de estabelecer uma relação mais próxima. Oi? Das relações interpessoais que a gente estabelece, seja na sua rede social, seja na sua rede de contato, o contato físico, a conversa, eu saber como é que você está, como é que você não está, o que você tem feito, não tem feito. Existe uma limitação até por uma questão temporal, né? Tempo cronológico. O que não quer dizer que você não possa ter laços com muito mais consciências do que isso. Certo? Então, o Harari ele diz assim, a característica verdadeiramente única da nossa linguagem é a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, tocaram, cheiraram. E a gente acredita, então, por exemplo, se eu atravessar aquele rio ali, eu já não sou mais brasileiro. Quem nasce depois daquele rio ali, ele chama-se paraguaio. Do ponto de vista da natureza, nada me separa daqui e daquele ser que nasce ali. Mas nós adquirimos a crença de que não. Eu sou brasileiro e eu me rotulo brasileiro e passo a agir como brasileiro que sou. E quem nasce, o ser humano que nasce depois daquele rio ali, chama-se paraguaio, e aí ele é outra história. Ele é uma outra coisa, ele é totalmente diferente de mim porque ele nasce lá. Então a gente cria realidades, isso que eles chamam de realidades ficcionais. A maior de todas, o dinheiro. O dinheiro é a única realidade ficcional criada em todo mundo e que todo mundo aceita. Indiscriminadamente, não interessa a cultura que você está falando, o grau de educação. O dinheiro é o único elemento que em si não possui valor. É um pedaço de papel que você não pode comer, que você não pode beber, que você não pode fazer a sua higiene com ele, mas que quando você dá para uma pessoa que você nunca viu num caixa de um supermercado, ela diz que aquilo lá vale 10 bananas. E aí você pode, então, a partir disso, comer de fato essas bananas ou comprar a água que você quer comprar e beber essa água. Ou seja, você troca um objeto que não tem em si valor nenhum por alguma coisa que de fato tem valor para a sua sobrevivência. E isso é uma crença estabelecida coletivamente. Tá certo? Como eu acredito que aquela nota que tem aquele número vale aquele tanto e você também acredita, então isso passa a valer dentro da minha realidade. Então isso são crenças temporárias.
Toda essa realidade ficcional que nós vemos, a visão que nós temos de mundo, são crenças temporárias. No movimento de evolução, eu tenho que estar predisposto a abrir mão dessas crenças temporárias. E mais inteligente da minha parte seria se eu criasse menos conflito para fazer isso. Tá certo? Para buscar avançar nas minhas crenças temporárias. O paradigma da escassez, fundamentalmente, então, é o paradigma da quantidade. Ele tem duas palavras-chave fundamentais: quantidade e controle. A quantidade é regida pelo controle. E tem a defesa, então, como princípio. O controle inibe a liberdade de pensamento. O pensamento controlado limita a criatividade. A falta de criatividade impede a inovação. Repetem-se modelos. Sem novas criações, resta dividir o que se tem. A necessidade de dividir gera escassez e alimenta a ética da competição. Então, se eu entendo que eu quero adotar, por exemplo, um determinado posicionamento dentro de um determinado grupo, normalmente eu vou procurar me destacar em relação àqueles atributos mais do que outros. Se eu busco esta posição. Tá certo? E isso gera essa ética da competição. Do ponto de vista empresarial ou organizacional, nem precisa a gente entrar muito no mérito dessa questão da competição e da concorrência, porque a palavra de ordem no processo empresarial é competitividade. Então, aí você já vê que a essência toda é pautada em cima de como é que eu sou melhor do que os outros. E isso estabelece um referencial, inclusive, de conduta ou de comportamento. Certo? O pensamento da escassez tem a sua origem no medo. A função do medo é garantir as condições consideradas essenciais, físicas ou emocionais. O medo é sempre individualista e gera carências e excessos. Todo o processo de acumulação, portanto, pertence ao paradigma da escassez. Aquilo que eu tenho em excesso pertence ao paradigma da escassez. E eu tenho, para garantir a minha segurança, qualquer que seja o modelo de avaliação que eu uso para isso. Ok? Em termos amplos, é sempre catastrófico. Ou seja, eu preciso daquilo para me sentir bem. E nos leva ao modo de segurança visando a autopreservação. Não interessa que parâmetro você está usando para isso. Tá certo? Aqui tem uma frase, então, do John O'Donohue que nos permite refletir mais sobre essa diferença ou esse choque de paradigmas, né? O mundo da quantidade é sempre assombrado pela concorrência. Se eu tiver menos, você tem mais. Mas no mundo da alma, quanto mais você tem, mais todos têm. O ritmo da alma é a surpresa do infinito enriquecimento. Então, essa é a condição justamente desse movimento que é de dentro para fora. O enriquecimento real ou efetivo, único possível, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Embora eu estabeleça muitos dos meus critérios de vida pautados naquilo que vem de fora para dentro. Então, numa relação afetiva, eu quero que o outro atenda às minhas expectativas sobre isso, por exemplo. E, se possível, quero que isso seja o mais próximo possível do modelo que está aqui dentro, que é o meu, que são as minhas crenças temporárias. O paradigma da abundância, então, por um outro viés, ele é pautado pela experiência. A experiência se amplia através de novas informações e tem como essência a criação. Para eu ter novas informações, eu preciso de criar algo novo. A criação é favorecida pela liberdade de pensamento. O pensamento livre se enriquece pela informação compartilhada e permite ampliar o conhecimento. O conhecimento expandido, sem limites, alimenta a ética do compartilhamento e da colaboração. A abundância cria novos modelos. Eis a inovação. A gente poderia dizer também, eis a evolução também, de novo, né? Então, aqui dentro dessa condição, é curioso a gente ver que a economia, de modo geral, por ser o dinheiro o único fator ou realidade ficcional que é aceita por todos, é ela que normalmente conduz a maioria dos movimentos
massivos de pessoas. O próprio nome, né, fala economia, né? Tem que economizar também. Como é que é? No próprio nome, economia, né? Tem que segurar. A economia já diz isso, né? Dentro dessa avaliação, então, a gente começa a observar que hoje já existem modelos de organizações ou empresas que justamente saem do modelo da escassez e começam a usar a ética ou o modelo do compartilhamento e da colaboração para buscar resultados. Embora muitos desses movimentos sejam pautados no interesse daqueles que fazem isso, o fato é que isto é criado coletivamente. Então, no modelo da escassez, uma organização ela tem que ter os recursos com os quais ela vai construir ou oferecer alguma coisa. Mas no modelo do compartilhamento, não. Então, por exemplo, o Google não cria conteúdo, o Facebook não cria notícias, o Waze ele não cria informações sobre trânsito, e assim vai. Tá certo? Vários exemplos disso. É o desejo das pessoas de compartilhar suas informações que leva a esse movimento econômico. A abundância amplia o poder de confiar, e aqui esse é um primeiro checkpoint que a gente pode fazer mais claro. A decisão mais, é uma frase do Albert Einstein, a decisão mais simples que qualquer um de nós jamais fará é se acredita ou não que o universo é amigável. Ou seja, você entende que o universo é amigável ou você desconfia? Ou confia desconfiando? Então aí você começa a ver qual é a tua primeira predisposição. Se ela é mais para a abundância ou ela é mais para a escassez. De aceitar, essa é uma frase do Eckhart Tolle, perdoe a si mesmo por não ser um ser em paz. No momento em que você aceita completamente a sua não paz começa a se transmutar em paz. Qualquer coisa que você aceitar plenamente irá levá-lo lá, vai levá-lo para a paz. Este é o milagre da rendição. Então, a partir do momento que eu entendo e aceito que eu não controlo o outro, e eu paro de tentar exercer controle sobre o outro, começa a sobrar muito mais energia para eu me perceber e perceber o outro. Tá certo? E existem várias formas na nossa sociedade que a gente tenta controlar os outros. Desde as formas mais anticosmoéticas, da manipulação, propriamente dita, até as relações mais cotidianas nas nossas relações interpessoais, por exemplo, afetivas. Onde eu tento controlar o comportamento do outro, onde eu me chateio quando o outro faz alguma coisa que não está de acordo com o meu modelo mental, como se ele fosse um agregado meu e não um ser individual. Então eu me chateio com ele porque ele tinha que fazer aquilo que eu esperava que ele fizesse. E não que ele, como consciência individual, possa fazer de acordo com os seus interesses. Dentro do nosso modelo social, então, a necessidade de controlar as pessoas é uma das maiores ilusões e também aquela que mais rouba energia em termos efetivos de você poder fazer as coisas, você poder realizar as coisas e você conviver com as pessoas com menos conflito. Quanto menos expectativa, e a expectativa é uma forma de controle, quanto menos expectativa eu tenho, mais eu estou predisposto a interagir com o que a pessoa tem a oferecer. Quanto mais expectativa eu tenho, normalmente mais difícil conviver comigo. Por quê? Porque eu tendo a cobrar mais do outro um comportamento próximo ao meu modelo mental. E isso alimenta muito o processo do conflito em si. Luciano, inclusive eu estava pensando aqui, essa questão da abundância, as pessoas sempre levam para o lado material, né? Dinheiro, casa, tudo, carro. E tem um cara, ele é um estudioso da física quântica, se chama Horácio Frazão. E ele sempre comenta, ele sempre frisa essa coisa que o universo em si ele já é abundante. Então, é essa coisa de você entrar no fluxo do cosmos, né? Você entrar nessa abundância, eu sempre relaciono muito ao Pensene. Ele está muito ligado a isso,
porque é a questão do seu pensamento, mas não adianta só pensar. Por isso, por exemplo, o livro O Segredo, né, que o pessoal falava muito do pensamento positivo e tudo mais, muitas pessoas não conseguiam atingir o propósito. Por quê? Porque eles só pensavam positivo, mas dentro deles o sentimento era outro. Então não tinha esse equilíbrio, não, entre as três coisas. E aí o Eckhart Tolle, por exemplo, ele fala no corpo sofredor, que todos temos esse corpo sofredor. Ou seja, uma parte nossa gosta do sofrimento. É tipo assim, se eu me torno abundante, isso vai me tirar essa coisa dessa parte que eu vou ser a vítima, que eu vou ser sempre a coitadinha, que eu vou poder culpar outras pessoas por alguma coisa que me acontece, né? Exatamente. E a gente faz isso das maneiras mais dissimuladas possíveis. Por exemplo, dentro da Conscienciologia é muito comum você observar os caça-trafares. Aquela pessoa que está sempre interessada em descobrir um trafar novo. Como se isso fosse algum tipo de mérito. Tá certo? E eu sempre defendi a posição que é com o trafor que você constrói. É com o trafor que você integra. É com o trafor que você contribui. Então, a primeira noção e valorização que nós deveríamos ter é com relação aos nossos trafores. Qual é a minha real possibilidade de contribuição? A busca pelo trafar, e às vezes você fala um elogio, faz um elogio para pessoas, e, pô, você tem um trafor legal disso aqui, e elas dizem assim, mas e alguma coisa você vê que posso melhorar? Tá certo? Parece que... Não, velho, deixa eu falar de novo para você. Não, você tem um trafor que é ótimo aqui, ó. Tá certo? Para a pessoa ver se ela se toca que ela realmente tem um potencial de agregar valor maior a partir do que ela tem de bom. Agora, normalmente, quando se valoriza o trafar, está relacionado muitas vezes à fuga da responsabilidade. Porque se eu admitir que eu sou bom naquilo, o que eu vou fazer com aquilo? Uhum. Qual é a minha retribuição? Qual é a minha contribuição real? Uhum. Ao passo que se eu alimento o trafar, eu posso ficar me vitimizando justamente nessa saturação mental negativa que ela não constrói nada. E tem a questão também da religiosidade, né? Que sempre tem aquela coisa da humildade. É isso aí. Você ser humilde, você tem que ser humilde, tem que abaixar a cabeça para poder conseguir o reino dos céus. É isso aí. Então, aí de novo é uma postura mais passiva, né? Mais cômoda, tá certo? O Harari, ele é muito, muito feliz no exemplo dele, quando ele usa os macacos como metáfora. Ele diz assim, você jamais convenceria um macaco para ele te dar uma banana, dizendo que no céu dos macacos ele vai ter todo um bananal à disposição dele. Ele não topa essa conversa contigo. O ser humano não topa. Tá certo? Puxa, mas uma banana por um bananal, um baita negócio. Não, estou nessa. Tá certo? Você que mencionou o Harari, fiquei curioso, porque eu conheço o trabalho dele, o Sapiens e o Homo Deus. Eu, inclusive, entrei em contato com ele, fiz um convite para ele vir aqui e prometeu que, quando vier ao Brasil, talvez ouviria aqui. Que bacana. Eu estou curioso de saber o que você acha, digamos, alguém como Harari, o trabalho dele está rompendo muitos paradigmas. E em muitos lugares foi bem aceito, em outros gerou muita polêmica. Como uma pessoa da inteligência dele, que basicamente resume a história com tanto detalhismo e fatos históricos, mas ao mesmo tempo ele ignora a consciência. Sim. Ele acha que a consciência é uma reação química. Ele é, como a gente diz aqui, eletronáutico, né? Isso não tira o mérito muito grande que ele está fazendo e que está em consonância com o movimento econômico que a gente vê hoje. A gente está, diferentemente de outras épocas da humanidade, hoje a gente tem uma revolução tecnológica, biológica e física acontecendo ao mesmo tempo, promovido pelas tecnologias aceleradas. A relevância do trabalho do Harari é justamente a contemporaneidade, onde ele questiona esses modelos fechados e restritivos para a composição do que seja a sociedade e a composição real. Então,
no segundo livro dele, que é o Homo Deus, justamente, ele traça alguns possíveis cenários para a humanidade na permanência desse modelo mental que é fundamentalmente estabelecido sobre a escassez e sobre o uso da tecnologia para benefício próprio, simples e puramente. Então ele traz uma reflexão mais coletivista. Isso por si só já é um mérito tremendo dentro do cenário atual. E o quanto ele está sendo escutado ou referendado em função disso, é porque a lógica dele é arrasadora dentro disso. No fundo ele diz assim, olha, se isso é uma realidade ficcional, por que a gente não constrói algo melhor? O que a gente tem que fazer para construir algo positivo com isso, que não seja simplesmente atender os meus interesses? Tá certo? Então ele ajuda as pessoas a expandir o pensamento e a enxergar diferente do que é o caminho dos ratos que a maioria da humanidade segue em relação ao tema do enriquecimento. E esse é um movimento que ele traz para a consciência de dentro para fora e coletivamente. Porque a abordagem dele, no CERN, ele diz assim, olha, o ser humano se diferencia dos demais coletivamente. Individualmente a gente não é muito melhor que o macaco, mas coletivamente somos. Por isso que dominamos o planeta e os macacos não dominaram. No meu feeling, eu quando li o livro dele entrei em uma depressão profunda, porque realmente faz questionar. Mas ele desconsidera, ele basicamente acha que a consciência é uma reação química, algo que não existe. Digamos, o que a gente mais valora, a parte que é a parte espiritual, a parte que há uma continuidade, que há uma consciência, uma evolução. Para ele aquilo simplesmente é um algoritmo de uma reação química que simplesmente acaba com a dessoma do indivíduo. Ele é eletronáutico. É isso mesmo. Por fim, a abundância amplia o poder de decidir. Decidir é assumir a responsabilidade pelo resultado de quem somos e podemos realizar. Nos leva à tomada de consciência sobre nossas fragilidades e inconsistências, acima das expectativas, idealizações e desejos. É o ato mais individual possível a uma consciência. É a sua hora da verdade, é sobre quem você é. Então, efetivamente, toda decisão ela é extremamente individual. Não interessa os assessores que você arranjou para te ajudar e o naipe deles. A decisão em si e a responsabilidade ou as consequências daquilo são nossas. Quando você assume esse poder, que você efetivamente tem, então, a consideração pelos seus atos e resultados, ela se amplia. A abundância não é excesso nem desperdício. Opa. Abundância não é excesso nem desperdício, não significa que todos podem tudo do ponto de vista físico, significa que todos podem tudo do ponto de vista consciencial, dentro das suas possibilidades e necessidades. Não há pensamento mais profundo sobre a abundância sem acesso às próprias normas. E por isso que o movimento de fora para dentro não resolve o problema. Tá certo? Não adianta eu ficar repetindo uma frase que aquilo por si só, se não tocar o meu lado interior, o meu íntimo, e não provocar um movimento de dentro para fora, não vai resultar em nada. A vibração, né? Porque o universo ele é energia, então ele entende o que vibra. Ele não entende palavras, ele não vai entender isso. Então é o que você emite vibrando. É isso aí. Né? É isso aí. É a pensanidade, né? Abundância significa liberdade, e não há liberdade sem autonomia. Autonomia, normas, sem eu entender as minhas normas. Uma dificuldade grande que a gente tem com isso é justamente o peso cultural, que ele é muito maior do que a gente pensa. Ontem eu estava numa rápida conversa lá na minha aula de inglês sobre moda. E os teenagers que estavam presentes, eles colocavam que eles não
são influenciados pela moda, a moda não interessa a eles. Mas as roupas eram parecidas, em todos eles. Então, você acha que não segue as modas e tendências, mas você não sai de pijama para ir comprar alguma coisa. O aspecto cultural, ele realmente exerce poder e influência sobre as nossas ações o tempo inteiro. Só que a psicologia admite, né, nossa mente consciente, ela vai de 5%, 10%. O resto é mente não consciente. Então, muitas vezes eu preciso ir mais a fundo para entender como é que foi a formação das minhas normas. Normalmente se dá na primeira infância. É na primeira infância que a gente constrói os nossos credos e normas de aceitação e vivência social, das quais hoje a gente não lembra por que faz, mas efetivamente faz baseado lá naquela realidade, que era a barganha inicial de afeto para ser aceito dentro do grupo que a gente se inseriu. Então eu preciso buscar outras técnicas, né? Eu recomendo aí, olha, o Bioflow como técnica para isso, da respiração, o script da análise transacional, vale a pena você estudar para isso. Técnicas que te ajudem a acessar melhor essa informação, se você não conseguir fazê-lo por um processo parapsíquico, que você busque técnicas para te acessar mais rapidamente a sua primeira fase e identificar lá as normas que você criou como crenças limitantes. Do ponto de vista organizacional, a diferença entre recursos raros e recursos abundantes chama-se acesso. Acesso se dá, na maioria das vezes, por uso de tecnologias. Como a gente tem hoje um rompante tecnológico tremendo no mundo, são as tecnologias aceleradas, o que era raro antigamente, cada vez mais está abundante. A forma de pensar o mundo, então, daqui em diante, vai mudar significativamente em função disso. O modelo da escassez e da abundância já é discutido por vários autores, justamente no sentido de que a economia baseada na escassez, ela cada vez mais perde espaço para a economia baseada no compartilhamento. Chama-se economia compartilhada ou colaborativa. E esse modelo econômico, ele tende a cada vez mais botar em xeque, a gente já vê isso hoje, no ramo financeiro, no ramo de saúde, no ramo educacional, por aí vai. A abundância, então, ela é alcançada no aproveitamento das capacidades ociosas. Você tem um quarto que você não usa na sua casa, você disponibiliza ele no Airbnb. Você tem um carro que você usa pouco, desde sexta-feira você pode ser motorista do Uber, inclusive aqui em Foz do Iguaçu. Você tem alguma coisa que você quer disponibilizar e que você não usa, você tem sites de trocas, etc, etc, etc. Seu celular anda para lá e para cá, então o Waze usa a capacidade ociosa do seu celular para te dar informações de trânsito. E por aí vai. Se pauta no compartilhamento, na colaboração e no atendimento às necessidades das pessoas. As tecnologias aceleradas permitem alavancar os recursos ociosos. Surgem as organizações exponenciais. No material aí que vocês receberam, inclusive, que é a síntese desses slides todos, a gente cita lá, inclusive, essas tecnologias aceleradas, tá certo? A internet das coisas, o IoT, a realidade aumentada, o blockchain, a robótica, a inteligência artificial e a impressão 3D são consideradas as tecnologias mais disruptivas e que devem mudar significativamente o mundo nos próximos anos. Essas tecnologias já estão em uso hoje, não é uma coisa do futuro, elas já estão inseridas em quase tudo que a gente faz, mas tem um crescimento exponencial em termos de resultados. E essas tecnologias, então, permitem alavancar recursos ociosos em todo o mundo. Você não precisa mais ter alguma coisa para construir alguma coisa. Você pode usar recursos de terceiros para isso o tempo todo. Isso nos leva a uma reflexão, por exemplo, sobre a amplitude ou o alcance da assistência que é feito, por exemplo, pelas instituições conscienciocêntricas, que hoje não se utilizam dessas tecnologias para acessar os intermissivistas esparramados pelo mundo.
A diferença, então, de uma organização exponencial para uma organização linear, que na organização linear você produz o quanto você tem de recurso físico. Se eu tenho 2 colaboradores, eu posso fazer alguma coisa. Se eu tenho 4 para fazer o dobro dessa coisa, eu preciso de 4 colaboradores. Se eu quiser dobrar essa coisa, eu preciso de dobrar de novo os colaboradores. E por aí vai. Eu tenho uma relação direta entre recurso físico e o que eu consigo fazer. Eu tiro 10 xerox porque eu tenho uma máquina. Para tirar 20 xerox, eu preciso de 2 máquinas. E por aí vai. Eu tenho que dobrar a capacidade física para gerar um resultado. As organizações exponenciais, não. Você não precisa de uma relação direta entre recurso produtivo e resultado. Normalmente, elas começam de uma forma dissimulada, não se percebe. Por exemplo, a realidade aumentada, ela começa em 1950, com um negócio chamado sensorama, que era uma máquina enorme que você botava a tua cabecinha lá dentro. E para ver alguma coisa, hoje você tem o óculos, né, que você coloca aqui, e você entra na realidade aumentada ou realidade virtual. Então elas têm um crescimento inicial dissimulado, você não observa isso. Mas até um momento que ela se torna disruptiva, que é esse momento da curva, na hora que a curva dobra. Na hora que ela se torna disruptiva, ela tende a desmaterializar a tecnologia. Então, por exemplo, você não compra mais GPS, se você não for um curtidor, você não compra mais uma máquina fotográfica, você não compra mais uma agenda. Você tem tudo isso inserido aí no seu celular e é de graça. Então, ela desmaterializa e ela desmonetiza. E na hora que ela desmonetiza, ela democratiza. Então, esse é o fluxo das organizações exponenciais aí. Para a gente ter uma noção do impacto disso no mundo, há 10 anos atrás, em 2007, 5 das maiores empresas do mundo eram baseadas em petróleo. Em 2017, 7 das 10 maiores empresas do mundo são pautadas em informação, dados. A hora que você começa a gerar mais informação e você disponibiliza essa informação, você tem uma capacidade de expansão em termos de público-alvo muito grande. Então, o mundo mudou e esse é das grandes discussões do momento sobre o impacto dessas tecnologias na nossa vida. A McKinsey, por exemplo, publicou um estudo no final do ano passado, onde só no Brasil 15,7 milhões de empregos deverão ser afetados pela inteligência artificial. Todo o trabalho que ele tem uma certa rotina, ele deve ser substituído com facilidade pela inteligência artificial e com muito mais eficiência dentro da sua atuação. Então, a sociedade de modo geral, as empresas estabelecidas de modo geral, hoje elas entram num conflito muito grande em relação à amplitude do impacto que isso vai causar, por exemplo, na geração de empregos ou no tipo de profissional, né? Então, um exemplo típico disso, a criança hoje dificilmente vai tirar a carteira de motorista, dificilmente vai dirigir um carro na vida, e as escolas estão preparando essas crianças hoje, na sua maioria, para um futuro que não vai existir. Então, essas são algumas das discussões que começam a haver em relação ao impacto dessas tecnologias aceleradas na vida das pessoas, de modo geral. E aqui, para encerrar aqui a minha fala inicial, né, a maioria das empresas e instituições tem como um problema crítico dentro dessa nova economia e dessa realidade o fato de estar mais focado em si mesma ou na concorrência do que em quem vai atender, mantendo excesso de capacidade ociosa. Então, eventualmente, eu trabalho com isso na minha vida profissional e é natural que eu me defronte muito com esse tipo de situação. Eventualmente, quando vou ajudar alguma IC ou pré-IC aí na organização principal, a pergunta matadora que eu faço é: quem é o seu público-alvo? E a resposta, normalmente, é difícil. A gente passa aí umas 3, 4 horas tentando entender quem é o público-alvo dessa instituição. Mas veja, eu crio uma instituição normalmente com 2 propósitos. Um, dar padrão a alguma coisa, e 2, atender alguém. Porque se é só para mim mesmo, um colégio invisível estaria louco de bom. Mas não precisaria criar burocracia para isso.
certo? Então, se eu entro e quero institucionalizar alguma coisa, eu quero dar padrão, e padrão sempre tem uma limitante que é uma retenção de ideias muito novas. Ela normalmente tem um status quo estabelecido, a CCI tem um status quo estabelecido, e você tem mais dificuldade de modificar determinados padrões. Mas ela pretende com isso ter mais escala, a partir desse padrão ter mais escala. Quando você pergunta, então, quem é o seu cliente, ou qual é o público-alvo que você quer atender, a resposta mais comum que eu ouço inicialmente são as consins e consciex, que querem evoluir ou desejam evolução, tá certo? Como se eu perguntasse para o cardiologista quem é o seu público-alvo, ele dissesse assim, as pessoas do mundo que têm algum problema. E na prática não, você é uma especialidade, você se especializou para atender alguém, quem é? Quem precisa de você? Para quem você é relevante? O capitalismo, com todas as suas discussões, ele remunera a relevância. Se é relevante, o capitalismo remunera. Se não é, o capitalismo remunera. Então, o professor Valdo sempre falava, né? Assistência boa, a gente avalia o resultado financeiro. Se o resultado financeiro está legal, significa que o nível e a escala daquela assistência está positiva. Se não, tem alguma coisa que precisa ser revista. Tá certo? Esse é um problema típico que a sociedade também enfrenta, porque como as empresas, de modo geral, têm como parâmetro a concorrência, por causa da competitividade, ela esquece quem ela atende e qual é o real benefício que ela quer agregar à vida da pessoa a quem ela atende. Né? A conscienciologia, enquanto ciência, é pautada no paradigma da abundância. Isso não me parece haver nenhuma dúvida, porque uma vez que a gente estuda consistentemente a evolução parece, ao que tudo indica, não ter fim. Tá certo? Hoje a gente para na consciência livre por falta de parâmetros mínimos para tentar estabelecer qual é o modelo evolutivo dessa consciência a partir desse patamar. Não temos crenças temporárias nem o suficiente para tentar entender o que seja a ocupação desse tipo de consciência. Então, a conscienciologia atua pela abundância, ok. O modelo organizacional das ICs, em sua maioria, está pautado no paradigma da abundância ou da escassez? Essa é a minha provocação para vocês. E o que é preciso fazer para criarmos organizações pautadas na abundância? Então, essa era a minha fala inicial e podemos aí abrir para as nossas discussões. Bom dia. Bom dia. Eu queria ver a relação dessa escassez, porque eu estou convencida, infelizmente, de que nossa forma de pensar hoje, ainda, apesar de todo este tipo de tecnologia avançada, é pobre. Ou seja, não pensamos nessa abundância, salvo raras exceções, mas não como um sistema de vida. E eu acho que a relação poderia ser, quizá, também com a religião. ¿No? Es decir, esa forma de pensar abierta y con ganas de entender de todo y de tener mucha más abundancia. La abundancia que usted pueda hacer, que usted quiera y que usted desee. Y yo acho que la religión ha coartado muchas cosas, mas también ese tema, ¿no? O sea, el pobre será elevado, el no sé qué, patatín, ¿sabes? Entonces, yo quería ver qué você opina simplesmente e também como nós ainda, hoje, pessoas já com uma idade, em meu caso, não? Como reconvertir esse pensamento, diria eu que mediocre, de nossas próprias competências. Não somos conscientes de que temos umas competências sem desenvolver. Um pouco isso, pode ser? Claro. Em relação à questão do pensamento religioso, de fato, ele é muito forte do ponto de vista cultural. A gente pode, muitas vezes, não se dar conta e achar que não está seguindo um modelo religioso, mas muitas vezes está. E não tem escassez maior do que você só chega ao Pai através de mim. Né? Então, essa é a escassez máxima em termos de canais de acesso ao referido ser. Tá certo? Então, o modelo religioso... faça alguma coisa do jeito que eu estou falando para você fazer, sou eu que te digo, para que daí você depois acesse o paraíso, o céu, o que quer que seja, aí que a pessoa vai ter como resultado daquela proposta religiosa, né? Porque varia aí o conceito de
de paraíso há uma certa divergência, me parece. Então, o modelo ele é todo pautado em cima da escassez. O modelo religioso e de domínio, entre aspas, de determinado conteúdo para que você tenha acesso a alguma coisa, sempre que ele depende de um terceiro, tem alguma coisa furada. Essa foi a grande divergência, né, do professor lá dentro da linha do espiritismo, quando estabelecesse que o médium era o cara que dava acesso a você ao que dizia o que se passava dentro do mundo extrafísico. Ele disse assim, não, sai você e vai ver você, pô. Tá certo? Então, rompe essa questão de canais de acesso. Agora, esses canais de acesso, a tecnologia nesse caso é nossa, né? Ó. Essa tecnologia aqui que não está me permitindo ter o acesso necessário, né? O professor sempre falava assim, serenismo é uma questão de postura íntima. E sempre dava um nó na gente com essa história. Como assim postura íntima? O problema é que eu não consigo trocar minhas crenças temporárias e dar muitos saltos. Eu preciso de ter um sistema de referência. Então, tudo que eu penso hoje é um sistema de referência que eu criei a partir da minha interpretação. A realidade ficcional que eu criei para mim. Daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. Daquilo que eu tenho acesso e daquilo que eu não tenho acesso. Então, todo o limitante em termos de expansão consciencial, ele se dá por uma realidade ficcional que eu criei. A gaiola é minha. Fui eu que construí. Tá certo? A boa notícia é que, bem, se fui eu que construí, eu posso ser o primeiro a desmontar. E tentar andar um pouquinho mais, um pouquinho além do que essa gaiola hoje me permite enquanto visão e vida de relação. Tá certo? Então, esse é um aspecto que é essencial para a gente começar a entender o quanto eu estou preso ainda dentro de algum modelo de escassez. Sempre que eu acho que eu não posso alguma coisa, eu estou preso num modelo de escassez. Luciano, eu vejo hoje no nosso trabalho da CCI que nós estamos muito mais ainda, né, na individualidade das ICs dentro do paradigma da escassez. Escassez de voluntário, escassez de alunos, escassez de dinheiro, etc., né? Na minha opinião. E qual seria, então, a maneira de trabalhar na abundância? Que aspectos a gente poderia trabalhar como grupo para desenvolver mais a visão da abundância? Bom, o primeiro aspecto que eu vejo aí é assim, as lideranças das ICs teriam que estar realmente interessadas no modelo de abundância. Então, enquanto a gente ainda criar IC para eu realizar minha ProEx, está danado. Tá certo? Eu volto a dizer, você institucionaliza a hora que você quer voltar para fora. Olha, eu tenho um conteúdo suficiente para fazer uma assistência de algum nível, pelo menos razoável, para alguém. Então, a primeira postura é quem é esse alguém? Então, essa história de criar IC para eu resolver a minha ProEx, isso é o primeiro problema. Então, a pergunta que eu faria para as lideranças das ICs é assim, quais são as concessões que vocês realmente estão dispostos a fazer? Escreva no papel aí, dentro da sua IC, quais são as concessões que a sua IC realmente está disposta a fazer para construir um processo colaborativo e compartilhado. Porque a partir disso é que eu começo a entender que o problema não é a minha ProEx, não dentro de uma IC. Se eu perguntar aqui, ó, quantos vieram para Foz do Iguaçu porque estavam doidos para ser financeiro de uma IC? Nossa, eu quero me mudar para Foz do Iguaçu porque eu quero ser financeiro. Nem você, né, Malu? Tá certo? Quantos estão vindo para Foz do Iguaçu porque querem ser o RCO de alguma IC e ficar o tempo inteiro lutando por voluntário? Então, há uma replicação de estruturas numa capacidade ociosa tremenda. Esse modelo de concepção de trabalho, ele precisaria ser completamente revisto. Eu vejo que nós temos muitas condições aqui de trabalhar com compartilhamento. Muito compartilhamento de recursos que são duplicados e que, às vezes, são divisão de esforço em vez de união para poder trabalhar em conjunto e com mais resultado. A minha unidade
Muitos querem criar uma IC para ter liberdade para fazer aquilo que eles querem fazer, porque se fosse dentro da outra IC, ele tinha que seguir aquelas regras. Então, não, peraí, vamos criar a nossa IC, que aí a gente faz do jeito que a gente quer. Então, isso não está voltado para fora, isso está voltado para dentro, isso é escassez pura. Tá certo? É preciso um novo mindset para pensar a assistencialidade e você ter um alcance maior da assistencialidade. Certos números em algumas ICs que a gente tem acesso, não vou citar aqui, não mudam em termos de consciências atendidas ano a ano. Mas veja, nós estamos no mundo digital, você pode acessar gente no mundo todo. Será que só tem intermissivista nascido aqui na região? Você pode acessar gente no mundo inteiro, você pode ter voluntário no mundo inteiro. E ainda continua ainda as discussões, mas quem que é o voluntário realmente e quem que não é o voluntário? O que define o que é o colaborador? Mas quantas horas ele tem que voluntariar por semana? Mas, gente, isso eu faço desde 90 que eu escuto essa conversa. Em 93 me tornei voluntário dentro do IIP na época. E já era essa mesma conversa. Mas quem que é o voluntário engajado? Não é? Gente, a pessoa quer dar. Como é que você pode ser mais inteligente para aproveitar o que ela tem para oferecer? Porque aí ela quer avançar com a própria pesquisa e a IC não favorece isso, pelo menos no nível que a expectativa que a pessoa tem. Essa falta de nivelamento de expectativa gera desinteresse. Ninguém faz nada que seja só em função dos outros. Você pode pegar o ser mais abnegado, ele faz isso pelo menos porque aquilo faz ele se sentir bem. Então todo mundo faz alguma coisa pensando no seu interesse. Mas se não houver uma equalização de expectativas em relação a quais são os nossos interesses coletivos quando estamos juntos, eu não consigo pensar de uma forma avançada em escalonar a assistência que eu quero fazer. E aí fica macro-conteudistas de microassistência. Luciano. Oi. Tá saindo? Tá. Porque eu estava pensando sobre essas provocações e eu enxergo a situação de uma forma assim, uma organização, uma IC, ela é um conjunto, né, das pessoas que estão fazendo parte daquilo ali e é bem tranquilo de perceber que essa IC normalmente tem a cara daquelas pessoas que estão ali contribuindo para aquilo. A organização acaba sendo mais do que as pessoas, mas há uma proporcionalidade do que se faz individualmente para o que se atinge no coletivo. E nesse sentido, eu vejo que uma organização ela vai entregar, nesse princípio da abundância, aquilo que ela tem, que ela já tem, que ela já domina, que ela já tem capacidade de abrir mão. Né? No princípio da abundância, você doar, mais você terá. Né? Essa é a ideia. Então, eu vejo que um fator que é crucial é o aspecto de você estar aberto para a questão das recins, das reciclagens, né, que é o abrir mão que você está dizendo. Perfeito. Então, você tem uma organização que o tempo passa e a assistencialidade é a mesma, né, você vai ter uma incoerência com o princípio da abundância, vai estar caminhando para o ego e para a situação da escassez. Uhum. E aí, essas são as reflexões. Nesse sentido, eu acho que uma organização ela seria interessante se estruturar de forma que incentivasse, possibilitasse cada vez mais essas reciclagens. Então, perfeito. Uma organização onde as lideranças, por exemplo, é só um fator, né? Elas estão voltadas para defender o ego, como um dos exemplos estava falando, colocando essa maneira parece meio pesado, né? Mas no fundo não deixa de ser, né? Um foco maior, né? Se não unicamente um foco maior no ego, você vai ter toda a organização se estruturando baseado nessa liderança e o impacto é esse. Enquanto tem uma organização que muda, que se atualiza, né? E que permite essas reciclagens, incentiva as reciclagens, a tendência é você caminhar para esse paradigma. A gente pode, inclusive, estabelecer uma metáfora interessante, um comparativo aí interessante para a gente pensar. Né? A gente trabalha muito com, e isso é um dos méritos essenciais que eu diria que a gente tem aqui dentro da Conscienciologia, e a gente é, entre aspas, treinado nisso, que é você desenvolver o conceito da autonomia. Né? A autonomia é um conceito forte aqui dentro, que começa com não acredita em nada, tem as suas experiências pessoais, que é a aplicação de uma fala lá do Buda, né? Mas que a gente foi muito disciplinado na aplicação dela até hoje aqui pelo conceito de ciência.
Então, um dos conceitos que uma decorrência desse conceito de autonomia é a condição do epicentrismo. E o epicentro, ele polariza a assistência a partir dos seus trafores, está certo isso? Então, eu ajudo os outros com o que eu tenho. Eu não posso ajudar os outros com o que eu não tenho. Está certo? E por isso a importância da gente fortalecer a questão da autoestima. Porque eu ajudo os outros com o que eu tenho. Então, eu tenho que ter ciência daquilo que eu tenho a oferecer aos outros para poder fazer assistência. Essa polarização pelo trafor é que irradia a assistência, então, àqueles que se veem atraídos, por alguma razão, por esse tipo de trafor. Se isso é assim do ponto de vista individual, isso também é assim do ponto de vista coletivo. Então, qual é o trafor efetivo? Isso requer uma discussão mais profunda que a nossa instituição quer ter para ela polarizar pelo trafor. Porque aí aquelas pessoas que realmente então têm interesse ou precisam entender mais daquilo para poder expandir as suas crenças limitantes, elas tenham um corpo mais consistente, corpo de pessoas, um grupo de pessoas mais consistente para poder polarizar a assistência a partir daquilo. Então, o primeiro movimento inicial do Colégio Visível, ele é interessante para você criar isso, esse conteúdo que nos dê segurança que nós já podemos, inclusive, irradiar essa assistência para os outros. Mas, do ponto de vista coletivo, na hora que eu institucionalizo, eu não institucionalizo para aprofundar mais aquela pesquisa do ponto de vista teórico. Eu preciso fazer isso do ponto de vista prático. E, na prática, eu evoluo na troca. É assim no acoplamento áurico, é assim na assimilação simpática, é assim em tudo. É a troca que me traz o feedback e que me permite rever e ter novas ideias. Pô, você falou um negócio que eu não tinha pensado. Então, aí você expande a tua cabeça e qualifica ainda mais a tua assistência. Então, uma vez que esse grupo se fortaleceu naquele trafor, se fortaleceu naquilo que ela tem para oferecer de bom em termos de assistência, é que ela é capaz de polarizar mais essa assistência do ponto de vista mais amplo aí da sociedade. E hoje a gente já tem ferramentas de acesso, tecnologias de acesso que permitem eu fazer isso de uma forma muito mais expandida. E que, eventualmente, uma IC ou outra que tenta fazer isso de uma forma individual. Mas já começa, já é um passo, a gente tem que bater palma, aí, vamos dizer assim. Mas, em termos de possibilidades do que é as cabeças que a gente tem aqui, isso podia estar num outro nível. Tá certo? Desde que a gente se predispõe a sentar e vamos fazer assistência. O que a gente quer fazer com a conscienciologia? Que nível de abrangência e de espraiamento a gente quer fazer dela em relação ao mundo? Porque se aqui em Foz, aqui na Cognópolis, nós temos um cerne, vamos dizer assim, aprofundado de pesquisa, como é que a gente faz isso desaparecer, faz as fronteiras para isso desaparecer? Como é que eu expando isso? E como é que coletivamente ou colaborativamente a gente pode ajudar uns aos outros nesse sentido? Essa é uma reflexão importante para a gente entender que nível de assistência a gente quer fazer. Certo? Senão a gente vai ficar sempre num... Deixa eu dar um exemplo para vocês que é desconfortável, mas eu vou falar. A gente tem um exemplo muito bacana de colaboração aqui na CCI, que é a agenda compartilhada. É um movimento legal que as ICs fazem para sentar e analisar os seus eventos principais do ano, para que não haja concorrência. Pelo menos muito forte, porque as outras ICs também têm que continuar com as suas atividades, tá certo? Não param todas as ICs cada vez que você tem evento, porque é muito evento. Então elas continuam com as suas atividades. Mas esse movimento ainda colaborativo é concorrência considerando que público-alvo. Porque se você pensar no mundo, isso não tem o menor sentido eu saber se a outra IC vai ter um evento grande junto com o meu. Mas se eu acho que é o mesmo público-alvo, é o mesmo meu e o mesmo dela, aí sim a gente tem que entrar num bem bolado. Então, mesmo a agenda colaborativa, que é um negócio que eu acho bem avançado já em termos de colaboração entre vocês, elas têm como foco um público-alvo muito pequeno.
para ver se todo mundo pode fazer tudo. E não dá, né? Não dá. Então precisaria pensar mais amplo, né? Quem é o público-alvo? Onde é que estão essas pessoas no mundo? Aí eu saio dessa necessidade, né? Agora você imagina, nós temos aí 25 ICs, ô Shimano? 25. São 70 especialidades. Vamos botar 70 e vamos fazer agenda compartilhada. Isso mais ou menos é que nem a conta da Previdência, não fecha. Não fecha. Se eu não pensar de forma mais expandida o meu público-alvo, não vai bater isso aí. Tá certo? Nem para atrair gente o suficiente para formar novas ICs. Então, esse modelo organizacional, ele é do século passado. E lá no comecinho. Lá no comecinho. Baseado em especialidades. Não sei se eu vou voltar um pouco, saindo do universo das ICs. Não seria o colapso que a gente está hoje, econômico, social, ambiental, sustentado justamente no senso de dominância do sapiens perante a todos os outros seres, e que esse senso de dominância não estaria sustentado no paradigma da escassez? Ele está, né? O mundo hoje ele está assentado na escassez dessas crenças ficcionais. É esse que foi o impacto do Harari, e por isso que ele está sendo considerado aí e sendo ouvido em muitos lugares do mundo, porque ele diz assim, olha, sabe isso que você defende com unhas e dentes? Então, isso é uma crença. Isso não é, ou não precisa ser a realidade. Isso é uma invenção humana. E a gente mata e morre por causa disso. Mas isso não é efetivamente uma realidade. E a gente que estuda a consciência aqui e a evolução, a gente sabe que é menos ainda, tá certo? Porque isso que o mundo discute como modelo, na prática ninguém sabe ao certo o que está fazendo. São tudo tentativas de estabelecer o que seria essa realidade, essa verdade, né? Teoria é uma palavra que é tel, Deus, ria, verdade, verdade de Deus. Aí de qual Deus você está falando? Você espalhar pelo mundo, pelo número de religiões que você tem lá. Agora, por outro lado, se você analisa então do ponto de vista histórico, há uma expansão, né? Você tem hoje uma condição de vida muito melhor do que você tinha antes. Do ponto de vista macro, o mundo está melhor hoje, em todos os sentidos, se você pensar. A preocupação dos direitos humanos está muito maior, a preocupação com os animais está muito maior, a sobrevida das pessoas está muito maior, a qualidade de vida está muito maior, o tempo que você pode dedicar à sua mente hoje é muito maior em função desse monte de aparatos que tornam a sua vida muito mais fácil. Certo? Então, do ponto de vista geral, o mundo todo está melhor. Do ponto de vista macro. Você tem mais acesso à informação de certas excrescências setoriais e individuais. Mas coletivamente a humanidade avançou. Hoje a discussão de, então, por exemplo, de ir para Marte, eu acho uma discussão fantástica, porque ela nos mostra que, de novo, a gente está querendo expandir, né? A gente sabe, em termos de discussão de curso intermissivo, que em curso intermissivo, muitas vezes, você vai visitar outros planetas para ver se amplia um pouco o seu nível de universalismo, né? Mas enquanto eu estou defendendo demais a minha cultura e o meu modo de ser, eu estou pensando pequeno em termos de universalismo. Eu nem sei como é que vive o pessoal lá do Oriente. Eu não sei que valores eles têm. Eu critico os valores deles, como se o meu estivesse certo. Certo? Então, essa defesa exagerada dos meus pontos de vista, você pode ter certeza que ela tem um componente fortíssimo setorial. Setorial que eu digo é da sua cultura, da minha cultura, da nossa cultura. Se você vai estudar outros modelos de vida, são seres que estão aí, ué. Você vê a bobagem, por exemplo, da questão da religião. Você pega o Oriente, eles não são cristólatras. Então essa turma já está, a princípio, condenada.
Então, é um nível de escassez de pensamento tremendo. Mas tem mais gente discutindo, então, os aspectos sadios disso. E hoje, e é natural que seja assim, dentro do ponto de vista cultural, você tem certas excrescências nas discussões, né? Não é um tudo pode, né? O Cortella é muito feliz quando ele diz assim, hoje muita gente confunde desejo com direito. Pelos excessos que há. Muitas vezes, o que eu desejo não é um direito meu. Certo? Eu preciso de analisar e ver quem mais eu incluo nessa conversa, né? Então, a abundância, ela traz como um processo de pensamento quem mais eu tenho que incluir, o que mais eu tenho que incluir para ter uma visão de conjunto mais ampla sobre a questão. Acho que não está saindo som. Em dois conceitos que eu acho que são importantes dentro dessa nova abordagem, que é o MTP e o Moonshot, né? Não sei se foi falado, mas desse uma explanação disso, mas a pergunta vem em como você vê, ou o que você vê que seriam os MTPs da Conscienciologia como um fator agregador, porque eu acho que toda a IC deveria estar convergindo para isso, e se aqui dentro já se vê algum moonshot. Olha, eu não, em termos organizacionais, eu não vi, não. Agora, eu sei, e aí eu não posso te responder com precisão, porque eu não sei exatamente o que as 25 ICs estão fazendo. Eu sei que há movimentos de algumas para tentar, pelo menos, usar um pouco mais as mídias sociais, o YouTube e tal, para ter um contato mais próximo aí com um público mais expandido em termos de assistência. Tá certo? O que eu diria para você que coletivamente seria o nosso moonshot é a gente pensar por um momento menos em prédio e mais em plataforma. Como é que eu posso criar uma plataforma onde as ICs disponibilizem os seus conteúdos para fazer assistência a intermissivistas esparramados pelo mundo? Tá certo? Porque se eu for depender da itinerância, de colocar cartaz por aí, ou flyer agora nas redes sociais, para fazer assistência, vai ficar um pouco demorado isso. Tá certo? O primeiro princípio é a digitalização, né? Então, o primeiro D, né? Agora, o que é o bacana desse primeiro D, meu velho? É que a gente trabalha com informação. Porque para você digitalizar, você precisa converter uma tecnologia em informação. Toda vez que uma tecnologia é convertida em informação, é capaz de você digitalizar. Nós já trabalhamos com informação. Então, você vê, por exemplo, como a âncora disso daí seria o desenvolvimento de uma forma mais integrada, que é o que eu acho que o Fernando está fazendo, o Adélio, a gente está fazendo uma plataforma, ou melhor, está integrando todo o movimento da TI, porque a TI é a âncora disso daí, correto? É isso aí. Tecnologia hoje é um processo transversal, né? Antigamente a gente tinha a pessoa de TI. Não, hoje tecnologia todo mundo pensa ao mesmo tempo. Porque uma das características que a gente tem hoje é que todas as disciplinas elas se interconectam. Eu falei aqui Adélio e Fernando é porque eu estou vendo os dois, mas é um monte de gente, viu? Sim, não. Deixa eu esclarecer isso eu convivo com eles aí mais proximamente. Luciano, o que os líderes dessas organizações que estão baseadas ainda no paradigma da escassez, né, algumas mais, outras menos, poderiam direcionar seus esforços, como eles poderiam direcionar seus esforços para trabalhar com o grupo em direção ao paradigma da abundância? Como esses líderes, né, podem trabalhar, talvez, no seu mindset ou com o seu grupo para direcionar para a visão da abundância? Uma primeira coisa que a gente pode fazer é listar quais são as crenças limitantes. O que eu acho que eu não posso e o que eu acho que eu não consigo. Para eu entender que isso é imaginação. Então, primeiro escrevo. O que eu acho que eu não posso? Eu sento e escrevo. O que eu acho que eu não consigo? Eu sento e escrevo.
Para depois eu começar uma reflexão e dizer, bom, isso tudo aqui é mentira. Isso tudo aqui é minha imaginação. Como é que eu posso começar a pensar diferente sobre isso? E aí eu começar a refazer a minha relação com isso. Por isso que eu falei para você que a pergunta que eu faria para os líderes das ICs é: escreve aí numa folha de papel quais são as concessões que a sua IC está disponível para fazer. Por quê? Porque se você vai discutir um processo colaborativo, a primeira coisa que vem à tona são as exigências de cada um. Aí é difícil, velho. Então, eu tenho que entrar numa predisposição a flexibilizar as minhas limitações. Normalmente eu acho que isso aí, eu não posso abrir mão disso, porque é isso que me constitui meu sistema de referência. É isso que me dá segurança, eu tenho medo de perder isso. Por isso que o pensamento da escassez, a base é o medo. Eu posso racionalizar ao máximo quanto eu quiser para eu não ter acesso ao que eu estou sentindo, a minha insegurança. Mas é medo. É insegurança. Então eu tenho que tomar consciência das minhas inseguranças para eu poder me permitir expandir fronteiras. Por isso que ele não consegue dar o salto. Eu vou expandindo porque o medo, eu trabalho com a experiência. Experiência me dá informação, informação me permite ter segurança sobre aquilo, tendo segurança sobre aquilo, eu expando a minha área de atuação. É a mesma coisa você pensar, só para fazer uma analogia rápida, Débora, um profissional que está começando e um profissional veterano. O profissional que está começando, qualquer problema que você traz para ele é um Deus acuda, arranca o cabelo, meu, como é que eu faço isso? O pessoal veterano diz assim, calma, meu filho. Ele já domina tanto aquilo que ele sabe ir para lá e para cá sem perder de vista o objetivo da coisa. O profissional que está começando, ele precisa do modelo. O profissional veterano, ele precisa do objetivo. Todo modelo, e a conscienciologia tem vários modelos, todo modelo existe para dar uma referência inicial para o iniciante. No que nível que você queira se referir como iniciante. Hoje eu vejo, por exemplo, que a gente pode trabalhar com compartilhamento de muitas questões, né? Até mesmo em cidades onde você pode compartilhar a parte predial, você pode ter o recurso que várias instituições podem estar compartilhando em conjunto, sem nenhuma ser dona daquilo, podem economizar um monte financeiramente em cima disso. Nós podemos compartilhar contador, né? Que pode trabalhar especializado em instituições do terceiro setor e pode se aprofundar em cima disso. Toda a base de back-office que você pensar poderia ser compartilhada, né? Exatamente, questões que não são objetivo fim, né? Podem estar sendo trabalhadas em conjunto, até mesmo terceirizadas, com pessoas competentes, etc. Eventos que a gente pode fazer em conjunto, que teoricamente eram concorrentes e podem ser complementares, claro, no seu esboço e também no público-alvo, né? E também questões como voluntários especialistas que podem ajudar em 2 ICs, né, ao mesmo tempo, sem problemas. É claro que não vai voluntariar em 15, né, mas em mais de uma instituição em que ele possa contribuir de maneira também. E outra coisa que eu vejo também, tem que ver a viabilidade, é até mesmo do nosso cadastro de alunos, vamos dizer assim, ou do público a ser abordado, é claro que sem exageros, sem ignorância, de que você não vai entupir a pessoa de informação, mas a gente saber abrir mão, né, e trabalhar coletivamente em cima destas questões de maneira inteligente. É claro, não é só sair fazendo, mas sim de maneira organizada e inteligente. Tem muito modelo já hoje aí, e bem antigo, que nos dá evidências de que tudo isso podia ser diferente, né? Em termos de voluntariado, por exemplo, você tem hoje a gig economy. A gig economy é aquele profissional que ele não quer mais trabalhar em uma empresa só. Ele prefere ser um profissional contratado, ele quer trabalhar com 3 ou 4 empresas, porque a noção de segurança dele se expande com isso. Então, ele vende as horas para várias empresas diferentes. Olha, eu trabalho com você de tal hora, eu trabalho com você pelos projetos e entregas tal e tal. E isso já é uma realidade, porque muitos jovens não querem saber desse negócio de entrar para ter carteira assinada e ficar lá preso. Ele quer ter flexibilidade, ele quer ter mobilidade. E isso é uma mentalidade lá do século passado, hoje em dia já não é assim. Por que não poderíamos ser voluntários nesse sentido? É certo? Para acabar com essa discussão, que toda vez que, pelo menos, não posso dizer que seja muito, tá, gente? Mas
Toda vez que eu chego numa IC para ajudar, a discussão sobre voluntários é inevitável. E sempre em cima das mesmas coisas. Lá pelas tantas, alguém chateado porque alguém não se dedica o suficiente ao trabalho. E o cara não faz porque não tem interesse. Você sabe que a gente só faz aquilo que a gente tem interesse. Por uma razão ou outra. Agora, eu sempre trabalho, na minha vida profissional, quando eu vou desenvolver gestores por aí, eu digo assim, ó, se o seu público não é comprometido, ou se a sua equipe não é comprometida, isso é um problema de liderança. Onde é que você está errando? Certo? Falta de comprometimento é líder dando sorvete na testa. Ó, eu não tenho competência para agregar pessoas, então... Só que em vez de eu assumir a responsabilidade, eu transfiro para os outros assim, as pessoas não são engajadas, comprometidas. Pô, mudaram de cidade, velho, para cá para voluntariar. Como é que não vai dizer que uma pessoa não é engajada? Luciano, estou aqui fazendo reflexões em relação a isso, a esse tema que eu acho bastante, muito interessante que você está trazendo aí, essa forma de pensar, esse processo todo aí. E estou pensando aqui na questão do paradigma pessoal que eu vivo já, que eu tenho, que eu entendo. Ou seja, o processo meu dessa AM, da minha autoconscientização multidimensional. Então, eu estou me reportando assim alguma coisa que eu quero que você me ajude nesse meu raciocínio. Se a questão toda é que posso até falar assim de uma forma bem aberta, o buraco é mais embaixo. Ou seja, a questão toda, quando o professor Valdo falava assim, nós temos que suar a camiseta, melhor ainda, sangrar na camiseta. Ou seja, então, eu não sei se eu estou certa no que eu estou refletindo aqui, buscando essas questões. Mas eu vejo que ainda existe um nível de acomodação, de boavidismo, de buscar assim, um processo que ainda é muito grande ainda, dentro de toda essa visão, essa experiência, tudo que já existe sobre a conscienciologia que nós já temos aqui durante todos esses anos. Afinal de contas, estou falando isso aí porque eu também já sou dinossáurica aí dentro do processo aí da conscienciologia. Então, eu acho que esse impasse, o nogórdio, é mais embaixo, é mais profundo. E é por isso que falta essa confiança, ou essa autoconfiança, essa carência, essa escassez, de abrir mais tudo isso aí. Não sei se o que você pode me ajudar nisso que eu estou aqui refletindo, para passar aí para a gente. Porque tudo isso aí que você está colocando, abrindo, eu não tenho nem como repetir isso, porque realmente eu não sei, não saberia te colocar, reproduzir isso, mas eu estou entendendo tudo isso. Então, acho assim, eu vejo que o nosso nível ainda, dentro de tudo que eu já sou voluntária há bastante tempo, tem muitos aqui que também já são voluntários, ainda não consegue soltar essa condição toda por falta dessa confiança, essa autoconfiança de ter, quem sabe, suado a camiseta na medida necessária para que possa deixar isso solto. Porque senão nós vamos ter que, se a gente abre as porteiras, aí nós vamos ter que ter fôlego. Ou seja, então, isso aí tudo é um exercício, assim, que eu vejo que é um baita de um exercício para chegar no processo da desperticidade. Sim. Não sei se eu estou falando muita besteira aqui, mas o que... Não, estou entendendo o seu raciocínio. E veja que a desperticidade, começando de trás para frente, ela é uma questão de conflitos íntimos, né? Resolução de conflitos íntimos. A resolução de conflitos íntimos, ela passa por alguns dos fatores que a gente conversou aqui, né? A questão da autoestima, a questão de não controle. Isso, o que eu posso bancar? Até onde eu posso bancar? Isso aí. Então, esse suar a camiseta, ele é um trabalho eu comigo mesmo, com as minhas fronteiras, certo? E aí todo movimento, nós temos um sensor interno que a gente
fala aqui, né, que chama Melim, Isso. que é o nosso sensor interno. Ó, velho, para de jogar para os outros a responsabilidade das suas coisas, porque elas são suas. Exatamente. Tá certo? Então, se você quer sair dessa condição e ela não está interessante para você, o movimento é seu, não é meu. O problema é quando eu quero resolver o meu problema com o outro. O outro não pode dar a estima que eu não tenho. A estima dele não preenche. Sou eu que tenho que ter essa estima. Então não é o outro que resolve o meu problema de carência. E foi você que escreveu o livro Coragem para Evoluir. O coragem, pois é isso que eu falo, né? Por isso que é uma confluência para mim desse tema aqui. Porque um dos fatores essenciais para você entrar no pensamento abundante é você trabalhar os seus medos. Não há como você fazer isso. Agora, do ponto de vista institucional, aí não dá para os líderes dizerem que o problema são das pessoas. Você veja que o chefe era um cara supra-institucional. Ele criou um negócio aqui que, embora eu particularmente não tenha entrado nesse movimento até então, por questões de interesse e prioridades pessoais, mas eu me rendo totalmente à qualidade da ideia, é a verbometografia. E ele tirou muita gente com isso aí dessa zona de conforto, muita gente aprofundou mais e organizou mais as suas ideias para apresentar o sobrevivente aqui a partir disso. Então isso é um movimento de liderança que envolve gente de N lugares que se dispõe a fazer alguma coisa porque vem um ganho pessoal. Se espera do mais lúcido uma atitude mais coerente em termos de assistência do que do menos lúcido. Então, como é que eu vou cobrar das pessoas que estão chegando um nível de maturidade que eu já tenho 10, 20 anos para entender? Percebe? São então, muitas variáveis. Institucionalmente, o que é que precisa ser feito para mudar essa concepção de menos interesse das pessoas pelo voluntariado? Provavelmente é porque isso não está legal, né? Luciano? Porque se estivesse legal, as pessoas iam querer participar. O que está faltando da nossa parte? Por que não é atrativo? Por que não é interessante? Quem é o nosso público-alvo? Quais são as características desse público-alvo? O que eu tenho que oferecer para eles, para eles quererem se relacionar comigo? É o mesmo princípio. É a mesma ideia. Eu entendo isso. Então, coletivamente, institucionalmente, o que eu tenho que parar de reclamar dos meus voluntários e ver o que eu tenho que fazer para isso ser mais interessante, para que eles nos ajudem a fortalecer aquele corpus de assistência que permita eu atender um número maior de pessoas com isso. Isso é um movimento de liderança. Do ponto de vista institucional, é um movimento de liderança. É um movimento de epicentrismo. Certo? Então não dá para ficar jogando a responsabilidade para os outros. Mas vem cá, velho, é você o epicentro desse troço? Você quer desenvolver uma coisa? Quem que você vai envolver nisso? E como você vai fazer isso? Tem que pôr a boca no trombone mesmo, né? Exatamente. Fazer a sua ProEx. Luciano. Alinha com a delas. A sua leitura está muito lúcida. Eu acho que eu vejo esse conflito, né? A gente quer abrir a porteira, mas sabe da limitação que as pessoas não conseguem acessar a Conscienciologia e tem essa questão essa ideia de abrir porteira totalmente equivocada, porque a gente sabe que o perfil do público da Conscienciologia é bem específico. Há esse movimento também de mudança paradigmática, da mudança da matriz do carbono, da questão da informação, da expansão, mas as pessoas também, eu acho que você trabalha muito, né, você falou muito, as pessoas querem se sentir parte, né? E tem que ser traforista. Mas, por outro lado, a gente não é uma moda. A Conscienciologia nunca vai ser moda, nunca vai ser massificada. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque a nossa hierarquia de voluntariado é muito baseada na escala evolutiva. Então, o cara é EPICOM, o cara é mais evoluído. Se a gente pudesse desatrelar essa questão do voluntariado da escala evolutiva, ou seja, o cara quer ser voluntário, mas ele quer doar, tem que doar, ele quer dar, por que você vai negar, fechar a porta para ele? Mas, ao mesmo tempo, você não quer que o cara se queime, você não quer que o cara queime a IC, você não quer que a Conscienciologia fique vulnerabilizada. Então, há de se pensar um modelo novo de hierarquia desse voluntariado. Aí você tem o colega lá que está 20 anos de voluntariado na Conscienciologia e o cara está parado, como é que é isso? Aí você citou muito bem o exemplo da verbometografia, que é um modelo de sucesso, que está dando certo, está
Por exemplo, eu já estou com 5 verbetes, o pessoal já está conhecendo o que eu penso, quem sou eu, né? Então, eu acho que eu queria que você comentasse um pouco esse modelo da hierarquia do voluntariado. Como a gente pode criar uma hierarquia de voluntariado sem achar que o cara é serenão, sem achar que o cara um modelo de hierarquia que energize o voluntariado. Como é que você vê isso? Se isso implica na mudança organizacional, se é um modelo organizacional que a gente tem que repensar, ou se é só uma questão de fazer curso EAD e plataforma, se é isso que vai resolver? Não vai resolver não. Precisa mudar o modelo mental mesmo. Precisa mudar o modelo mental em termos de estrutura. As nossas ICs, elas ainda são estruturadas segundo o modelo organizacional, como eu falei, do século passado. No século passado, você, eu, nós tínhamos uma noção de respeito e hierarquia diferente do que tem a rapaziada de hoje. Então, para a gente, muitas vezes, havia um nível de submissão, inclusive, acima do que hoje a gente combate. Mas havia, porque uma organização, uma hierarquia, um processo estabelecido, cumpra-se. E esse modelo não funciona mais hoje. As pessoas querem ter um senso de missão, elas querem ter um nível de autonomia, de liberdade para fazer. Me diga o que fazer e o como, deixa comigo, velho. Elas querem se sentir mais participantes e contributivas nas ideias. Então, o modelo hierárquico precisa ser repensado, o modelo organizacional precisa ser repensado, senão não vai. Entende? Agora, veja, pegando ainda o exemplo da verbetografia, tem muita gente que tem tido uma atuação muito positiva dentro disso e que, como voluntário, ela não está com aquela bola toda dentro da IC dela. Mas por que ela faz, então, verbete de qualidade, bem feito, discutindo e propondo um tema? Isso não tem validade? Ela não está sendo voluntária? Ela não está contribuindo? Eu lembro que quando eu assumi a diretoria do IPC no século passado, não, século passado não, foi nesse, 2001. Foi nesse, 2001. Eu lembro que a primeira vez que eu fui me pronunciar nesse sentido, eu falei assim, olha, a nossa concepção de negócio está errada, porque ela era toda voltada para administrativo. E nós somos uma instituição de educação e pesquisa, nós tínhamos que ter a parte técnico-científica como forte, não a administrativa. Mas a administrativa era muito maior do que a técnico-científica, que era uma estruturinha desse tamanho. Quem trabalhou no técnico-científico lá da sede sabia, no IPC na época, sabia. As pessoas não estão aqui para fazer financeiro, elas não estão aqui para fazer administrativo. Elas até se predispõem a fazer isso dentro das expertises, dos trapós, dentro da colaboração grupal. Mas não é a maioria que tem essa vocação dentro desse sentido. Então eu preciso ter um modelo organizacional que explore melhor esses trafores, essas capacidades contributivas dessas pessoas. Senão eu vou continuar achando que o problema é delas. Não é. Do ponto de vista institucional, não é. E quem sabe até assediando elas. Hein? Se uma empresa vai para falência, Cláudio, a culpa não é do funcionário. Você citou aí que as lideranças da IC deveriam estar mais interessadas em abundância. Eu queria que você expandisse mais isso e se tem pessoas que se acham donas de ICs, se existe essa mentalidade ou não. Eu não sei te dizer se tem gente que se sente dona de IC ou não, porque aí só a pessoa pode saber lá no íntimo dela, né? Mas eu diria para você que tem ICs que elas estão hoje ainda muito presas à figura do seu criador. Então, é preciso que haja um fortalecimento do trafor coletivo da IC, para despersonalizar isso o mais rápido possível. Certo? E isso é um pensamento mais abundante. Eu preciso, o insubstituível é impromovível. Certo? Lá pelas tantas, aquilo se torna um rabo preso, cara. Queria dar um enfoque, acho que é importante a gente, como liderança de IC, se manifestar, que de fato a gente tem estudado esse tema, eu faço parte do grupo lá do Conselho das ECs, né, empresas concessiocêntricas, e a gente está trazendo para a gestão conscienciológica todas essas preocupações. E a gente sente, né, que há hoje um incômodo geral entre as lideranças, que o modelo de gestão é um modelo saturado, é um modelo
cansado, que já passou do seu tempo, e precisa mudar isso, mas tem muita dificuldade em mudar, dificuldade exatamente por causa do modelo mental, né? A gente não consegue mudar o modelo que a gente foi criado a vida toda, mesmo a gente que é mais velho, né? A turma mais nova já vem com outra formação, outra cultura, fica mais fácil. Então a gente tem um trabalho grande para se reciclar e mudar essa mentalidade, essa visão para abrir, que é o abertismo, né? Não, como o Cláudio dizia, eu não sou dono de IC, eu não sou o dono da produção científica que está aqui, eu não sou dono da marca ou do prédio que eu ajudei a construir, nada disso. Ele pertence a um patrimônio da CCCI, um patrimônio dos voluntários, eu estou expondo que é um patrimônio da humanidade. Então, hoje, por exemplo, só para ter uma noção, a produção científica da Conscienciologia, da CCI, ao longo desses 30 anos aí, já de oficial, é imensa. Nós estamos aqui sentados num pote de ouro, eu falo que está sentado numa mina de ouro, né? Que é a produção científica nossa. O que nós temos hoje de acervo de produção científica hoje, pronto para ser trabalhado, divulgado, expandido, aguardado aí, é imenso. Então, não vem com a ideia do paradigma da abundância, é com a ideia de usar a tecnologia em nosso favor, da expansão disso, e poder acessar os intermissivistas que estão espalhados no mundo todo, porque intermissivista não nasce em Foz do Iguaçu, no Brasil só, né? Nasce em todos os países, né? Todos os continentes. E aí, como é que a gente acessa ele? Então tem que ter um esforço muito grande, uma mudança de mentalidade nossa. Isso já está acontecendo, tem muitas lideranças hoje preocupadas com isso, achando que nós temos que mudar a mentalidade, mudar o modelo e começar esse trabalho. Então existem diversas iniciativas hoje que começam com esse viés, né? Mas é um começo. Mas a gente precisa de apoio de todo mundo, mudança de mentalidade, de uma visão diferente, de um abertismo consciencial muito grande, senão a gente não consegue fazer, porque não adianta um só, dois fazer, o grupo todo tem que estar aberto para isso. Principalmente os líderes hoje que estão aí, os epicentros nas ICs, porque eles também estão lá para o mandato, né? Não é para carreira profissional, como o Cláudio está falando, carreira você vai fazer na empresa lá, né? Para você ganhar dinheiro, aqui ninguém faz carreira, né? Carreira para quê na Conscienciologia? Você tem que ser epicentro consciencial, para expandir a Conscienciologia, para implantar a Conscienciologia e fazer assistência, né? Então tem que mudar a mentalidade. Então hoje, por exemplo, está aí o Márcio Schunemann, né? Há uma grande iniciativa coordenada pela Unicim, que é a expansão internacional. Por quê? Como é que nós vamos pegar essa produção científica toda aqui? Como é que nós vamos apoiar o grupo no internacional para expandir a Conscienciologia e chegar até esses intermissivistas? Tá certo? Como é que nós vamos pegar todo esse acervo aqui hoje, poder disponibilizar para todo o público no mundo inteiro, de uma forma organizada, em vários idiomas, e está tudo pronto aí. Nós podemos ganhar muito com isso também, porque hoje nós vivemos aqui com o pires na mão, procurando dinheiro para se manter, pagar a conta de luz, não é isso? Falando, exagerando um pouco aqui na coisa. Então a gente pode também estar usando esse favor para a gente ter recursos, não ficar dependendo só das pessoas enfiar a mão no bolso, ou depender de apoio, de patrocínios, para poder fazer as coisas aqui. Então a gente tem que pensar grande e compartilhar as coisas. E nesse sentido, há um movimento de várias lideranças, essas ideias estão muito latentes hoje aí, e também no extrafísico, eu tenho notado hoje em diversos cursos de campo, em dinâmicas, em informações de consciex, de amparadores, que esse movimento é muito forte no extrafísico para a gente mudar essa mentalidade. Então estão aparecendo as pessoas que vêm ajudar nesse negócio aqui. Então muitas pessoas estão chegando aí, que estão ajudando nisso, estão trazendo as ideias, estão contribuindo para isso, tá certo? E o recado é assim, resumindo, olha, vocês têm que pensar grande, vocês têm que ser ousado, mas tem que compartilhar, tem que trabalhar junto. Se vocês ficarem aí, cada um no seu mundinho, isolado na sua IC, na sua marca, não funciona. Vocês têm que se unir, compartilhar e fazer um esforço coletivo, que as coisas vão acontecer, vão chegar as consciências aí, pronta para ajudar em todo sentido. Entendeu? Então, se a gente não pensar grande, não mudar a mentalidade, o modelo aí, isso vai ficar difícil, a gente vai ficar patinando aqui. Mas há já, sim, isso é uma boa notícia, é um movimento entre as lideranças, não todas, aí já é um começo, né, e de iniciativa. Como o Mauro falou ali, um trabalho grande hoje com plataformas, está aqui o Adélio com a equipe de tecnologia, juntou toda a equipe aí hoje no Brasil inteiro, até do exterior, está ajudando a desenvolver aí modelos de negócios, né, que a gente possa divulgar a Conscienciologia de uma forma muito mais ampla e ter recursos para isso, investir nisso. Então, tem notícias boas, coisas acontecendo, mas são iniciativas pontuais ainda, mas há uma preocupação hoje muito grande hoje das lideranças de mudar o estado de coisa.
Então não há uma letargia, um acomodismo. Pode ter de um ou outro, mas no geral há um incômodo. É um bom sinal, né, que nós temos que nos movimentar, não dá para continuar assim. Então essa preocupação existe sim. Com essa mentalidade, devagarinho a gente vai conversando com o público, né, e vamos alinhando e nivelando esse entendimento e trabalhando junto, né. O caminho é bom e as perspectivas são positivas também, né? Nós estamos aí no nosso horário. Eu tenho que divulgar aqui a próxima tertúlia, Autodesvendamento da Personalidade Religiosa, da especialidade Lucidologia, da pesquisadora Nilce Oliveira. Próximo domingo, 4/3/2018. Da minha parte, obrigado a todos aí. Vamos em frente.